Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição desta quarta-feira. Que bacana! Comigo, Lucas Braga. Na retaguarda eu tenho o Felipe Poi. Ainda hoje teremos também um especialista em mecânica, o meu amigo Wagner Pedro, hein? Esse nome é importantíssimo. Olha, você acompanha Grande Wagner, o especialista daqui a pouco na tela, hein? Olha só, você acompanha de segunda a sexta às 20h30 o Debate Guarulhos, na página do Facebook do Guarulhos em Destaque. Perdeu a entrevista? Relaxa! Você encontra na nossa página no YouTube do Geraldo JR da TV. Você pode encontrar todas as entrevistas do mês. Tudo bem? Gente, vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br, completando 2 anos agora no mês de novembro. Pela graça de Deus, 122 mil visualizações. Obrigado a você que compartilha. Olha aí, as notícias de hoje no portal Guarulhos em Destaque são várias, inclusive tem uma interessante. Deixa eu compartilhar com você, que é o seguinte: o presidente saiu hoje no Diário Oficial. Deixa eu ver aqui a notícia, Lucas Braga. É assim mesmo, hein? O presidente protocolou mais uma... Cadê aqui? Vou dar um F5. Televisão é isso, viu, Wagner? Você pensa que não tem improviso, meu irmão? Tem improviso, sim. Abriu na chapa quente aqui, ó. Saiu hoje no Diário Oficial, programa de suspensão de contrato e redução de jornada é prorrogado. Então, Wagner, o contrato é prorrogado, não pode mandar ninguém embora, viu? Segura essa onda aí. Essas e outras notícias você encontra no portal guarulhosendestaque.com.br. Estou recebendo aqui na tela, daqui a pouco, aliás, Wagner, você pode entrar também, hein? Já fica por aqui. Já estou recebendo aqui o diretor Gustavo Prado, diretor de relações... Diretor, termina o resto. Boa noite. Boa noite. Termina o resto, diretor de... O nome do departamento é grande. É grande. Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade de Guarulhos. Se o cara tiver com fome, o cara não fala. É. Ele para no meio do caminho. Olha só, Gustavo, a gente trouxe o Gustavo aqui hoje para falar de assuntos pertinentes da nossa cidade. A gente vai ter uma apresentação. Coloca na tela, por favor, meu amigo Lucas Braga, essa apresentação que o Gustavo vai comentar com você em casa. Por favor, você pode ir seguindo essa breve história, Gustavo. Legal, vamos falar um pouquinho para a população de Guarulhos entender qual é a função da Secretaria e da Semana do Conhecimento, né, através do departamento do DCTI, entender um pouquinho da história. A Secretaria, ela reúne 4 departamentos. Uhum. A parte de aeroportos, a parte de turismo, a parte de assuntos econômicos e a parte de ciência e tecnologia. Uhum. Na parte de ciência e tecnologia, nós temos lá um grande evento, nós temos 2 eventos muito grandes, um que é o Hackathon e outro que é a Semana do Conhecimento. Uhum. O Hackathon, por causa da pandemia, acabou não sendo possível de ser feito, e a Semana do Conhecimento sempre foi feita presencial, Tá. com todos os níveis de educação, até empreendedores. E quando a gente foi pego de surpresa na pandemia, falou, o que a gente vai fazer? E a gente decidiu por tentar fazer ela de maneira digital. Maravilha. Então é uma Semana do Conhecimento que era presencial, e é a primeira vez que a gente vai ter ela de forma online, né? Uhum. Ela começou em 2009, na verdade, através de uma lei municipal, que instituiu a Semana Municipal da Ciência. Em 2012 e 2013, a gente só teve uma parte dela, que era a Ciência e Tech. Hoje ela é um pouco maior, né, a semana. Aí depois, em 2014, veio a FESEG, juntando outros níveis, né? E em 2017 foi criado o Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é esse departamento que eu estou hoje, que eu coordeno, e esse departamento que é o responsável pela Semana do Conhecimento. E agora, em 2019... Conta pra gente aqui, Lucas. Em 2019 a gente chegou a ter 340 projetos, e em 2020, com a questão da pandemia, a gente está com 100 projetos que devem ser apresentados de maneira online. Nós temos a Semana do Conhecimento. Coloca na tela agora a Semana do Conhecimento, Lucas. Que é o segundo link, isso aí. Que é de 19 a 23. De outubro, né? Semana que vem. No ano passado foi presencial. Esse ano, com a pandemia, vai ser
diferente do ano passado. Esse talvez seja o maior desafio, né? Desafio, com certeza. Na verdade, são vários desafios porque a gente não tinha a dimensão de como é que poderia ser feito, não teríamos, inclusive, a tecnologia, a ferramenta, inclusive, de feiras ou de eventos online como esse pudesse ser replicado nas outras plataformas como o YouTube, né? E inclusive como os alunos poderiam fazer inscrição, já que muitas escolas estavam paradas. Sim. Então é legal que a gente tem que enaltecer o trabalho dos professores, o trabalho dos coordenadores, seja das escolas públicas, seja das particulares, tentando fazer com que os alunos inscrevessem seus projetos para poder fazer com que a Semana do Conhecimento acontecesse. E ela vai acontecer. Agora, é evidente que o conteúdo... Volta na tela aqui, aquela abertura da Semana do Conhecimento, Lucas. Por favor, coloca ela aí e a seguir agora. Vai passando aí, isso aí. Esse vai ser o histórico da semana. Seguinte, volta um pouquinho só nas duas telas anteriores. Nas duas telas anteriores. Isso. Só para a gente explicar o que é a Semana do Conhecimento, na verdade ela é dividida em 4 grandes eventos. Tem a Expo Criatividade, que reúne o ensino infantil, fundamental 1 e o EJA. Tem a FESEG, que é o ensino fundamental 2, o médio técnico. Tem a Sensitec, que é o ensino superior, e tem a Mostra de Economia Criativa, que aí são empreendedores e pesquisadores. Né? Então, ela consegue, desde o ensino fundamental até empreendedores e pesquisadores são contemplados e podem expor os seus projetos lá na Semana do Conhecimento. Né? Se você passar por gentileza 2 slides... Isso. O que é legal? Ele mostra um pouco de como a Semana do Conhecimento foi ganhando corpo. 2013 tinha 13 projetos, 2019 340 projetos. Esse ano, mesmo com a pandemia e ele sendo feito de maneira online, o que é mais difícil, a gente conseguiu mais de 100 inscrições. Então a gente está bem satisfeito com o resultado e tenho certeza que vai ser mais um sucesso. Conta pra gente, Lucas. E aí, você acredita que o sucesso do ano passado, talvez, com certeza, seja um desafio a ser contemplado? Porque eu imagino a curiosidade de quem nunca participou de uma Semana do Conhecimento, imaginava que este ano ia participar, aí não vai participar presencial, mas online. E aí, explica para o nosso telespectador a diferença que vai ser esta transmissão, de que maneira vocês imaginam prender as pessoas, entre aspas, na rede social, porque uma transmissão ao vivo, você precisa de conteúdo. Né? Qual o segredo para manter todo mundo antenado? O que é bacana é que os alunos vão gravar os vídeos, né? E eles vão ser apresentados durante a Semana do Conhecimento. Então imagina o seguinte, no passado eram stands. Eu ia de stand em stand, visitando cada projeto, e o aluno me explicava o que ele tinha inventado, o que ele tinha criado. Então tinha aluno lá que criava uma iluminação específica para a cidade, com luz com a energia solar, com controle remoto e tal. O outro que desenvolvia uma ferramenta para coleta de lixo, enfim. Agora ele vai fazer isso diante de uma câmera, vai gravar esse vídeo e vai postar. E esses vídeos vão ser apresentados. Então, do ponto de vista de conteúdo, quem quiser saber sobre inovação, o que está acontecendo nas escolas e o que está acontecendo dentro dos empreendedores, porque tem muito projeto legal, então conteúdo não vai faltar. Tem mais um slide? Tem mais um slide? Não, ali tem o slide no final. O que eu acho que é interessante a gente só ressaltar é o tema da Semana do Conhecimento 2020, que é a inteligência artificial. Então é um tema que está realmente muito quente, muito forte. Muito se fala em cidade inteligente, inteligência artificial, internet das coisas. E quem quiser saber um pouquinho mais do assunto, só dá uma olhada nos projetos que vai ficar mais familiarizado. Agora, Gustavo, uma curiosidade. É evidente que hoje o mundo tecnológico, né, startup, tem hoje essa pandemia, o empresário, o microempreendedor, a palavra de ordem foi se reinventar. Como é que vocês têm discutido isso e preparado esta pauta para conversar com o microempreendedor que está curioso para entender esse mecanismo? Por incrível que pareça, tem pessoas que não têm Facebook, tem pessoas que não têm e-mail, acredite. Enfim, são ferramentas de negócios. Como é que você pensa, você que é um especialista no assunto, como é que você pensa cativar esse microempreendedor? Assim, olha, essa ferramenta vai ser muito útil para você. O que é que você precisa?
que a gente costuma dizer, como eu mencionei anteriormente, a SD7, que é a secretaria, ela é dividida em 4, né? Na parte de assuntos econômicos, tem inclusive a Casa do Empreendedor, que ela está sendo desenvolvida para dar suporte para todo empreendedor que precisar buscar algum tipo de auxílio nesse sentido. Agora, do ponto de vista de tecnologia, ficou evidente que quem não estava inserido na tecnologia ou quem não estava bem posicionado com a marca sendo acessível, porque antigamente eu ia lá e comprava o produto fisicamente, hoje eu tenho que estar acessível, eu entro num site e vou comprar para chegar em casa. Sim. Ou até mesmo um serviço, como cabeleireiro, mas fechou o espaço. Tem gente que fala, tá bom, então você acessa, me chama no WhatsApp, que seja, você consegue fazer com que eu te atenda. Quem não estava inserido, teve dificuldade. Então, eu tenho uma frase que, na verdade, que eu uso uma frase que é do Alvin Toffler, que fala: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, sabe? Por quê? Porque as coisas mudam tão rápido que se você não desconstruir uma ideia antiga que você tinha e reconstruir com base no novo cenário, você vai ficar de fora do mercado. Então, tem muitos empresários que inclusive cresceram na pandemia. Mas por quê? Porque ele estava preparado, ele estava digitalizado, a operação dele estava toda digital, a empresa dele bem posicionada, os consumidores conseguiam encontrá-lo. Então, aí é inevitável o sucesso, né? Qual a tua experiência de mercado? Você vem do mercado do setor privado, você tem uma experiência, né, de conhecimento na sua área que você trabalha na SD7. Hoje, como é que você avalia o mercado pós-pandemia? Você percebe que o empresário hoje ele está acomodado ou ele está indo à luta? Se ele estiver acomodado, ele vai ter dificuldade. Na verdade, boa parte dos empresários que estavam acomodados, eles sofreram demais. É claro que tem segmentos que mesmo um empresário que tinha uma gestão bacana, ele sofreu. Tem segmentos que foram impactados de maneira forte. Mas aquele empresário que, mesmo com a pandemia, ele não foi tocado de que ele precisa mudar um pouco a forma dele enxergar o negócio, o futuro vai ser não muito amigável. Então, em vários setores, a gente pode identificar lá que empresas do mesmo segmento, algumas tiveram sucesso e outras não. E quando você vai filtrar, ou ele tinha uma boa gestão de caixa, ele tinha uma reserva, ou ele estava muito acessível na tecnologia, era fácil de achar, encontrar a empresa dele, seja no Facebook, no YouTube, no Twitter, qualquer coisa do gênero, estava fácil. Ou, de fato, ele conseguiu reinventar o projeto dele em 3 semanas. Porque quando caiu a pandemia, era novidade para todo mundo. Sim. Porque no primeiro momento era assim, vai ficar fechado 15 dias. Depois não eram mais 15 dias, era um mês. Sim. Até 15 dias você fala, tudo bem, vou ficar fechado. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando chegou em 4 meses, naquele período teve gente que se reinventou totalmente. Atuava num segmento, o de restaurante foi um caso muito específico. Sim. Eu era forte no salão. Mas tudo bem, eu nem tinha iFood, eu não entendia e tal. Bom, perfeito, agora você só consegue ser acessado se você estiver nas plataformas. Até fazer o cadastramento, até organizar a cozinha, até contratar as pessoas, até ver motoboy, que depois ficou em carência de motoboy, porque era todo mundo querendo vender. Então, as pessoas que não estavam preparadas demoraram mais tempo. E aí vai sofrer mais, né? Então, eu acho que se antecipar os problemas, muitas vezes é o divisor de águas. Agora, estou conversando com o Gustavo Prado, diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da Prefeitura de Guarulhos. Agora, essa Semana do Conhecimento, você acredita que ela vai deixar benefícios? De que maneira você pode enxergar benefícios a longo prazo? Bom, eu tive a experiência, estando na Semana do Conhecimento, e inclusive de visitar na SD7, de visitar alguns países. Até representando a cidade de Guarulhos, a gente foi para Harvard, representar na cidade, e lá a gente vê as grandes cidades, o que elas têm feito. Boa parte das grandes cidades do mundo, elas têm uma renda per capita interessante, e se você for fazer um estudo atrelado com geração de patente, você vai ver que de uma certa forma aquilo está muito atrelado. Ou seja, quem gera conhecimento, quem gera inovação, quem gera produtos melhores e serviços melhores são os países que vão ficar com dinheiro. É o que está acontecendo até com a China mesmo. Apesar do regime, ela gera muita inovação, gera patente, gera conhecimento. Então é fácil de você adquirir produtos de lá, produtos e serviços, com os grandes países também. O que eu acho que iniciativas como a Semana do Conhecimento são a semente desse tipo de projeto, porque você incentiva que o aluno desenvolva alguma coisa, que o empresário crie uma nova versão de um aplicativo, crie uma marca, crie um produto, crie um serviço diferenciado. Isso vai gerar o quê?
um produto interessante que vai ser percebido pelo mercado, vai ser contratado, gera renda, gera receita e eleva a renda per capita quando a gente fala de um ecossistema mais global. Então, eu vejo a Semana do Conhecimento com muito bons olhos e eu acho que todas as cidades deveriam ter uma iniciativa similar, porque nada mais é do que a semente da geração de riqueza. Eu vejo a Semana do Conhecimento dentro das escolas e das universidades como a semente da geração de riqueza e do empreendedorismo. Você percebe, Gustavo, que hoje os professores, diretores de escolas, eles estão levando essa mensagem para dentro da escola? Acredito que sim. Eu percebo isso nos professores que estão participando da Semana do Conhecimento. O engajamento é incrível. Seja de escola privada, seja de escola pública. A gente também tem o Instituto Federal que apoia bastante, mas mesmo as escolas privadas é impressionante o engajamento e que eles têm em divulgar isso e em fazer com que o aluno entenda que aquilo realmente vai mudar a vida dele. Né? Então, eu acredito demais nesse projeto da Semana do Conhecimento. E eu torço para que, sinceramente, esse seja um dos legados do governo, dos governos de maneira geral. Que as pessoas entendam que o que vai fazer mudar o cenário econômico deles é, de fato, o empreendedorismo. Estou conversando com o Gustavo Prado, daqui a pouco eu vou conversar com um especialista em mecânica, o meu amigo Wagner Pedro, daqui a pouco na tela ele vai conversar com a gente. Gustavo, com certeza, essa mensagem, ela chegou até você em casa, nas redes sociais, em nossas plataformas digitais. E eu gostaria que, para encerrar o programa, que tipo de convite você gostaria de fazer para os nossos telespectadores? Eu, em nome do nosso secretário William Panek, em nome até da equipe da SD7, o Christopher, Melissa, a Tatiana, a Fernanda, a Tarsila, todo o pessoal que está lá nos ajudando na Semana do Conhecimento, eu ia convidar vocês para participar, para assistir a Semana do Conhecimento. Ela pode ser encontrada nos canais, inclusive até depois na prefeitura, a gente vai estar divulgando, no YouTube vai ter acesso e você vai conseguir ver todos os projetos. Tudo que a criançada, tudo que os jovens, tudo que os empreendedores estão criando e trazendo de novidades para a nossa cidade. De repente você pode achar um produto, ou uma plataforma, ou uma ideia que você estava buscando lá na Semana do Conhecimento. É possível que você tenha. O tema é inteligência artificial e eu convido todos vocês a assistirem. Meu amigo Gustavo Prado, muitíssimo obrigado, meu irmão. Forte abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado você. Sucesso sempre. Vou fazer um intervalo de 1 minuto, tomar um pouco de água, né? Molhar as palavras, como no interior, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Eu mexi aqui na minha máquina. Eu sou um dinossauro mesmo, viu? Deixa eu voltar aqui. Aí, aqui. Me situei. Me situei, Lucas. Achei onde estava. Meu amigo, estou agora com o especialista em mecânica, Wagner Pedro. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Gustavo. Geraldo. Gustavo está lá do outro lado, dando assistência pra gente. Tudo bom, Geraldo? Boa noite. Tudo bem. Hoje está acompanhando o nosso design. O produtor, como é que chama? O Roger. Roger. Isso não tem sobrenome artístico? Então, eu já falei pra ele, monta um sobrenome artístico. Qual o sobrenome artístico, cara? Silva? Santos? Não tem um sobrenome? É? Qual o nome completo, Roger? Santana. Santana, então vai ser Roger Santana. O Lucas Braga, primo do Roberto Carlos. Aqui só tem gente famosa, cara. Pelo amor de Deus. Gente, vamos falar hoje de suspensão, não é isso? Sim, exatamente. Lucas, põe na tela aí a primeira que eu mandei para você, de suspensão. Esse depois vamos colocar o filme do Roger, que também está aí.
esse tipo de problema que normalmente a gente percebe nos carros quando falta alinhamento. A suspensão hoje, se você não fizer a manutenção, quais os problemas são acarretados, o Wagner? Boa noite, Geraldo, tudo bom? Então, geralmente um serviço de manutenção preventiva que envolve a parte de suspensão, nós temos vários fatores aí para poder chegar na parte de alinhamento. Então, temos ali a barra estabilizadora, os amortecedores, pivô, terminais, bucha de bandeja. São todos eles fatores que fazem com que o carro perca a estabilidade e você não tenha aquela segurança quando você está dirigindo o veículo. Aquela sensação que muitas vezes as pessoas falam, puxa, eu dirijo o carro e ele samba na estrada, ele não tem estabilidade. E aí tem que analisar todos os fatores que estão acontecendo na suspensão do carro. Nós temos aí o material do Roger? Pode? Coloca pra gente aí. Essa é uma imagem. Ali é uma suspensão espalhada, né? Exato, é um sistema em explosão. Ali quando a gente trabalha com parte de suspensão, nós estamos vendo ali bandeja, pivô, bieleta, rolamento de roda, bucha de bandeja, as molas. Então é a parte essencial ali de uma suspensão dianteira que precisa ser feita uma manutenção. Então alguns desses itens aí se rompem em buraco, principalmente terminal de direção, pivô. Então ali a gente consegue visualizar itens que geralmente se trocam num serviço de mecânica. Agora, desses itens que estão na tela, quais os que são mais, tem um desgaste maior? O que é mais sensível ali, a gente consegue analisar por fazer semanalmente vários serviços de manutenção, são bucha de bandeja e o amortecedor. São itens assim que constantemente dão problema e é uma manutenção que tem que ser feita a cada 6 meses ou 1 ano, mas são essenciais aí quando chega na oficina, que são peças danificadas. Então você tem por ordem ali, você tem o pivô que você falou? É o pivô, terminal de direção ali e os amortecedores. Tem a próxima imagem, ô Lucas, que eu mandei para você? Deixa eu encontrar aqui. Você vai localizar o que eu mandei para você aí. Tá? Vai encontrar enquanto isso. Antes dessa matéria, antes dessas imagens, tem mais um filme que você vai encontrar. Agora, o Wagner, a gente sabe que hoje o diferencial é você ter um especialista para informar, porque muitas vezes você chega na oficina, tem um barulho aqui, não é para trocar a suspensão inteira. Então, quando o cara é transparente, ele consegue mostrar para o cliente que o problema talvez seja uma bucha, talvez seja um conector. Exatamente, Geraldo. Eu tenho o costume de fazer o seguinte: toda vez quando o carro chega na oficina para fazer um serviço de manutenção, eu ando com o cliente, para a gente ouvir junto qual do barulho que está apresentando. Se pode ser uma bucha de bandeja, um terminal, ou quando eu esterço o volante, um barulho de homocinética. Então, geralmente, quando eu faço esse teste com o cliente, ele consigo identificar com ele qual é o problema real que ele quer que resolva. Porque muitas vezes o carro tem algumas outras coisas a serem feitas, mas o barulho que ele incomoda, que está ouvindo constantemente, é uma peça que uma lata solta, por exemplo. Não é necessariamente na suspensão. Então eu gosto muitas vezes de acompanhar o cliente, fazer o itinerário dele para visualizar o barulho que ele está querendo que saia. Automaticamente a gente vai visualizar algumas coisas que vão estar com defeito e vamos apresentar para ele a manutenção preventiva ali para ser correta, feita ou não. Qual é a vida útil de um amortecedor? Ela tem 1 ano de garantia pela fabricante. Então, mas a gente fala que muitas vezes você tem 1 ano de garantia, depende da forma que dirige, depende da forma que você passa em certos buracos ou em lombadas, porque assim, a suspensão ela já é feita para segurar todo o impacto do veículo. Tem gente que passa na lombada
e ele vai lá e pisa no freio quando ele passa muito rápido e segura. Quando ele pisa no freio, ele deixa todos os componentes rígidos, principalmente o amortecedor. Ele acaba talvez sofrendo um impacto muito forte, desnecessário. Então, uma dica que eu dou, sempre que for passar numa lombada e está muito em cima, passe. Deixe o carro fazer o movimento, depois você freie. Porque assim você não danifica algum item ali que já foi feito para isso. A mola, o amortecedor, foi feito para fazer esse movimento. Quando você freia, você deixa todos os componentes rígidos e quem sofre é só o amortecedor. Automaticamente ele danifica mais rápido. Eu vou fazer um intervalo, a gente vai trazer de volta aquele filminho de volta depois do intervalo, porque tem muita gente que rebaixa o carro e não sabe os danos que a suspensão rebaixada pode fazer, meu caro Lucas Braga. 1 minuto. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Estão de volta com o Debate Guarulhos, com você em casa. Agora, Lucas, eu gostaria novamente hoje de colocar aquele filme da maternidade JJM. Vamos novamente com esse filme que eu gostaria que você prestasse atenção nesta mensagem. É importante que a cidade de Guarulhos participe. Na tela, por favor. Oi, eu sou o William Lin e hoje eu estou na maternidade Jesus, José e Maria e eu tenho um recado muito importante para você. Olá, meu nome é Luiz Roberto Mesquita, eu faço parte do conselho da maternidade Jesus, José e Maria. Todo o corpo diretivo desta entidade é de voluntários. Neste momento nós estamos com uma grande necessidade. Nós temos 2 autoclaves, a maternidade tem 16 anos de funcionamento, então esta autoclave que aqui está, ela estava funcionando há 16 anos, mas infelizmente ela foi condenada, não tem mais conserto, nós não podemos mais utilizar porque ela não cumpre mais as suas funções. Nós temos uma outra autoclave e nós temos grande receio que em algum momento ela quebre e a gente fique sem condições de autoclavar todos os materiais necessários. Além dos partos, fazemos uma média de 100 cirurgias mês, cirurgias ginecológicas, temos uma UTI de adultos com 6 leitos, fazemos cerca de 3.700 atendimentos no nosso ambulatório por mês. Nós precisamos muito da ajuda de vocês para que possamos comprar uma nova autoclave. Contamos com vocês. A palavra do ano é empatia, e com base nisso, com essa essência que existe no Lacre do Abraço. Os nossos grupos, que eu digo que é o Projeto Abraço, Instituto Inovice e o Rotary Club Brasil-Taiwan, nos unimos com uma causa nobre de arrecadar lacres de alumínio que são descartados no lixo para que a gente pudesse criar um movimento educativo onde as pessoas descartassem o seu lixo de maneira correta e pudessem contribuir e ajudar pessoas. Nós queremos, nesse movimento, juntar
o total de 50 mil garrafas de PET para que a gente consiga comprar essa autoclave para manter ativo esta maternidade. Olá, sou Marcel, trabalho no Hospital Maternidade Jesus José e Maria. Somos uma entidade que atendemos totalmente os pacientes carentes, da comunidade carente, os pacientes que são da região de Guarulhos e alguns pacientes que são indicados de São Paulo para Guarulhos. A nossa maternidade ela faz praticamente mais da metade dos partos de Guarulhos e é fundamental para o nosso município. Meu nome é Thaís, eu vim de São Paulo. Eu tive ontem meu filho aqui na maternidade, Jesus José e Maria, e fui muito bem atendida. Já não é a primeira vez que eu venho até a maternidade, inclusive a escolha de ter o meu filho aqui foi exatamente pelo primeiro atendimento, pelo profissionalismo dos médicos, dos enfermeiros. Todos me trataram sempre muito bem, sem descaso, sem abuso. Basicamente foi isso, a qualidade e simpatia de todos os funcionários, desde o atendimento, na recepção, até o pessoal da limpeza, todo mundo, simplesmente foi fantástico. E meu pedido é para você, se realmente tocou o seu coração, isso fez sentido para você, gerou um significado, meu pedido é que você realmente contribua, viralize, compartilhe, né? Junte seus familiares e amigos, porque essa corrente do bem é fundamental, que nós vamos impactar e ajudar diversas pessoas. É um pedido feito por um pai, e você que é mãe ou pai, ou tem amor ao próximo, sabe a importância desse amor incondicional. Conto contigo. Somente esta semana, em toda a rede do Supermercado X, os menores preços: café, sabão em pó, vinho, guaraná e o arroz. Preços promocionais somente esta semana. Não perde tempo não, hein? Não perde tempo não. Meu amigo Lucas Braga, coloca aí na tela de novo aquele filme de suspensão. Porque tem muita gente que rebaixa o carro, meu amigo Wagner, e aí não sabe o prejuízo quando se rebaixa a suspensão, né? A suspensão original, ele já sofre bastante problemas dependendo a forma que você dirige, né? Uhum. Agora imagina você fazendo um rebaixamento ali, cortando as molas, tirando a parte de flexibilidade da suspensão, num ambiente que não é muito favorável. Existem locais para você participar em eventos com um carro rebaixado e que você não tem esse tipo de problema, porque já é para isso. Mas o carro, se você rebaixar para andar em pista, em rodovia, porque já você tem que ter uma licença para isso. Sim. Existe um código que você não pode rebaixar o carro, ele tem as medidas corretas da suspensão, do eixo, da carroceria, dos pneus ali para não ter problema. Então, você rebaixa isso, você já vai começar a ter problema com documentação. O carro tem que ter documentação para poder andar rebaixado. Fora as manutenções que você vai ter constantemente na mecânica, que vai quebrar peças muito mais fáceis do que ele estando no original. Agora, Wagner, a gente sabe que hoje, quem tem carro demora para levar na manutenção. E a gente sabe que quando você demora para ir na manutenção, o prejuízo é maior. Por exemplo, amortecedor. Você falou 60 mil quilômetros. Exatamente. Quando não se faz essa troca, o que acontece? Por exemplo, os pneus vão embora, né? Qual o alerta que você daria hoje para os motoristas, os donos de carro? Então, eu costumo dizer que quando você chega no seu tempo correto de fazer a manutenção, todo veículo ele tem lá um manual no fundo que você consegue acompanhar o tempo de troca
de alguns itens, correia dentada, amortecedores. E chegou no tempo correto, na data, faça a manutenção no tempo correto, porque você vai ter uma economia na sua manutenção. Você vai trocar itens que estão no tempo certo de ser trocados antes dele afetar algumas outras peças. Existem muitos clientes que constantemente estão lá na nossa oficina a cada 6 meses. E as pessoas chegam e falam assim, puxa, mas ele está aqui de novo? Ele está aqui de novo fazendo a manutenção preventiva. E ele gasta um valor completamente razoável, Geraldo. É verdade. Comparado a ele deixar 1 ano o carro sem fazer. Porque quando ele chega com Foi o que aconteceu comigo, viu, gente? Quando chega lá com 1 ano sem fazer uma manutenção no carro, em vez dele só trocar o amortecedor e os batentes, ele tem que trocar terminal, pivô, barra estabilizadora, pneu, acabou. Pneu já não tem mais, porque perde a sua estabilidade, então você acaba consumindo pneu. O desgaste é muito maior se você não faz a manutenção no tempo certo, preventivo, e evitando ali um desgaste maior em outros componentes do carro. E aí, isso é verdade, Lucas, isso aconteceu comigo. 1 ano sem fazer manutenção, vou ter que comprar 2 pneus, fiz toda a suspensão, esperto Geraldo Júnior, hein? Toda a suspensão, E aí, se você não faz isso, vai viajar, aí esquece de fazer a manutenção, fica na rodovia, né? Aí o guincho é mais caro. Isso, é muito mais caro. Para você ter uma noção, um simples alinhamento de carro hoje custa uns R$60 para fazer um alinhamento, conferir um terminal, uma manutençãozinha básica de uns R$150. Para você poder viajar tranquilo ali, conferir que o seu carro está ok. Ah, não vou conferir, vou viajar. O carro quebra. Só uma guinchada é uns R$300. Ou seja, que economia teve? Nenhuma. Fora o item principal, que é a segurança da família, que você deixou de conferir, que é a sua responsabilidade. Colocar a sua família e pegar o carro, colocar numa rodovia e ter um problema grave. Porque muitas vezes os mecânicos, os donos dos veículos, eles sabem que tem que fazer aquela manutenção. Eles sabem que precisava ter ido na mecânica. A maioria das vezes, quando eles quebram e me ligam principalmente, eles sabem que o tempo deles já terem voltado na oficina já tinha passado. E aí não adianta, né? Já passou do tempo. E agora você está fazendo um alerta aqui na TV, nas redes sociais, porque você também acompanha o Debate Guarulhos, de segunda a sexta, sempre às 20h30, no Facebook, né, Lucas Braga? Do Guarulhos em Destaque, tá certo? Perdeu uma entrevista, vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Então, esse alerta do Wagner, que é o especialista em mecânica, você tem um privilégio. Toda semana eu trago sempre uma novidade dentro de vários segmentos. Né? Porque a televisão, as redes sociais, o veículo de comunicação ele é um prestador de serviço. Né? Então, evidentemente que quando você não faz, aí fica difícil. Tá certo? Meu amigo Wagner, temos mais alguma coisa ou encerramos por hoje? Bom, Geraldo, essa semana a gente já conseguimos falar um pouquinho sobre suspensão. Na semana que vem vamos falar um pouquinho sobre arrefecimento, problema de líquido, probleminhas que também as pessoas deixam passar batido. E é um item essencial também que tem que ser dado atenção. Tá certo. Então até semana que vem, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço, Geraldo. Até mais. Com você, portão, no dia de hoje, com o especialista em mecânica, o Wagner Pedro. Em 1 minuto eu vou conversar com o presidente do AD Guarulhos, Ricardo Ageia, na tela.
Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Tivemos no primeiro bloco Gustavo Prado, no segundo meu amigo Wagner Pedro, especialista em mecânica da Personality. Né? Então, uma oficina que tem tudo que você gostaria. E olha, transparência total, recomendo para você. Olha só, meu amigo Wagner, um forte abraço para você. Presidente do AD Guarulhos, Ricardo Agéia, boa noite. Boa noite, tudo bem, Geraldo? Tudo bem, meu irmão? Tudo jóia. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Campeonato Paulista da A3 começa... Da segunda divisão, começa sábado, dia 18. E o time tá pronto? Espero que tenha. Pra falar a verdade, Geraldo, eu tenho um amigo e já parceiro do clube há muitos anos que tá aqui comigo, que é o Milton. Vale a pena conhecer. E a confiança é total nele. Então a gente delega isso, que é o meu diretor de futebol, e confia, porque o dia a dia nosso, da parte administrativa, ainda mais nessa época de Covid, protocolos, sim, etc e tal, a parte administrativa tira bastante da gente. Agora, você acredita que hoje, com o aprendizado, quanto tempo de AD Guarulhos? Estou desde 2007, 13 anos. 13 anos. Com tanta experiência que você adquiriu nesses 13 anos, o que te motiva a ficar à frente de um clube de futebol? Na verdade, Geraldo, tudo é um começo, tem um começo, meio e fim, né? Eu acho que eu estou no meio. Começa aquela empolgação, sim, adrenalina, vontade de fazer, juventude, acreditar, enxergar que as possibilidades podem ser possíveis, e no final, quando você senta na cadeira, que você vai enfrentar o empresário, que você vai enfrentar o dia a dia de um time de futebol, que você vai enfrentar as mazelas que aquele clube já carregava, né? De descaso, de desmandos, de pessoas que passaram por ali, não todas, obviamente, mas eu peguei, assim, depois, não do seu Oswaldo Tassi, né? O Oswaldo Tassi ainda foi um presidente que manteve, né, um pouco, mas um anterior ao Oswaldo Tassi judiou muito da administração. Então a gente achava, na juventude, de que era fácil fazer, e que na verdade não é. E aí eu tive um período de empolgação inicial, depois de dificuldade, aí eu passei a ficar meio desmotivado, e depois dessa motivação eu voltei a me motivar novamente, porque algumas legislações acabaram mudando. Então a FIFA hoje, a Federação, a CBF, elas protegem um pouco mais os clubes de assédio de jogadores, de parceria com os maiores. Os clubes maiores também nos respeitam mais. Então eu tive uma ascensão motivacional no começo, onde a gente tinha os empresários mandando no futebol, e eu não enxerguei isso, mas eu enxerguei que aquela fórmula não ia dar certo. E de que ela mudaria no futuro. Por isso continuei cevando e mantendo a chama acesa. E voltou. A FIFA hoje, por exemplo, esse direito de formação é muito bem regulamentado. São pagas os jogadores que passam por um clube pequeno. Um clube grande não tira um jogador seu sem que faça pelo menos uma parceria. Não tem tanto dinheiro, mas pelo menos tem mais expectativa, tem mais comprometimento, tem mais seriedade com os clubes, porque se eu não vender um jogador um dia, eu não vou conseguir realizar o que a gente quer realizar, que é um CT, que é um espaço, que talvez seja um estádio, que talvez... Então a gente está caminhando para isso. Se você buscar hoje, nós temos já jogadores no mercado. O André Lima é um volante do Santa Cruz em ascensão, é o melhor volante do Nordeste, tem uma parceria conosco. Nós temos jogador hoje no Flamengo, tem jogador em Portugal, tem jogador jovens espalhados. A gente tenta plantar uma semente aqui, manda um jogador para teste lá. Os clubes respeitam um pouco mais isso. Então essa é a expectativa da gente poder organizar. Quando a gente organizar isso e aumentar um pouquinho esse tamanho, aí os patrocinadores, a gente falou disso da última vez, acho que os patrocinadores vêm um pouquinho mais fácil. Você acredita que hoje o torcedor do AD Guarulhos, nesses 13 anos, ele passou a acreditar mais? Como é que você enxerga o torcedor do AD Guarulhos? O torcedor do AD Guarulhos está adormecido. Nós não temos um torcedor
que é fanático, que acompanha. Obviamente tem jovens que gostam do AD Guarulhos, que acompanham o time, que vão. Não são milhares, são centenas de jovens, que é natural, mas é pouco para um time do tamanho de Guarulhos. Nós não podemos falar em centenas de jovens. Sim. Nós estamos falando numa cidade. E esse torcedor, ele está adormecido. Eu não estou preocupado com ele agora. Eu não quero mexer com ele agora, porque eu ainda não tenho um estádio, ainda não tenho um CT, ainda... Esse torcedor é o torcedor que torce para qualquer time que chama Guarulhos. Sim. Então, esse torcedor, ele está lá. Está disponível. Com o respeito que lhe cabe. A hora que eu tiver algo de fato para entregar, que é esse marketing, um time, talvez num acesso de divisão, numa série maior, com espaço, esse torcedor virá. Porque aí eu vou só bater na porta desse torcedor. Ó, tô aqui, ó, sou o Guarulhos. E aí esse torcedor tá lá, ele quer torcer pro Guarulhos. Entendeu? Ele já torce pro Guarulhos. Só que ele tá ali adormecido. Isso, algumas pessoas podem falar, mas não é nada disso, eu sou torcedor. Um ou outro me xingar na internet. Mas assim, esse torcedor eu respeito, tenho carinho por ele. Mas não é esse torcedor que vai pagar a conta. O torcedor que vai pagar a conta é o torcedor da cidade. É o torcedor que quer no final de semana tomar um sorvete, comer uma pipoca, tomar um refrigerante com o filho e falar, pô, filho, hoje não tem o jogo do Corinthians, mas tem do nosso Guarulhos. Vamos sentar aqui e assistir o jogo? Esse torcedor virá. Agora, Ricardo Agé é presidente do AD Guarulhos. Você acredita que esse time que já está pronto, que vai estrear, ele está entusiasmado, seria a palavra de ordem, e qual é a meta do AD Guarulhos para esse ano com todas as limitações? É brigar. Nós estamos brigando nos últimos 3 anos. Né? Com as nossas limitações, inclusive estruturais, nós estamos brigando nos últimos 3 anos. É brigar, é o mínimo que é brigar. É o que eu posso dizer com confiança que nós vamos brigar. Tá certo que é um campeonato mais curto. Às vezes... Até quando? São 5 no grupo. Aí de volta são 8 jogos, a primeira fase, né? É um campeonato de 2 meses, né? Aí depois é mata-mata. Por ser mais curto, talvez a gente tenha mais vida também, não significa que seja pior. Sim. Não tem torcida, então nós não vamos sofrer a pressão do torcedor do Flamengo aqui, que tem uma torcida um pouquinho maior, que joga em casa sempre, mesmo quando nós jogamos em casa, eles que jogam em casa. Então, talvez isso nos facilite. Não é regra, mas é uma exceção deste ano. Com certeza. Né? O Itapirense, que põe sempre muito torcedor, isso vai nos ajudar, porque no fator casa nos prejudica muito. Né? Mas é um time que brigará, entrará para brigar. Olha, pelo que eu vi de transferências que nós trouxemos, tem 4, 5 jogadores que vêm de já ter ido para fora e ter voltado. Então aquele jogador que já está um pouco mais maduro, jogadores que estavam em outros estados. A gente tem um equilíbrio bom. Pelo que eu olhei dos jogadores que jogaram na Espanha, jogadores que jogaram no Emirados, então tecnicamente são bons jogadores, são jogadores de qualidade. Ninguém vai para fora, por mais que não fique, etc e tal, às vezes a adaptação tem uma certa qualidade, né? E você acha que esse contingente de atletas, esse elenco, dá para ir até o final? Hoje, os patrocinadores para este ano, é essencial? Ainda falta? Ainda falta. A gente conversa com bastante gente, eu tenho bastante amigos, mas assim, na hora de pedir, na hora de ajustar, todo mundo fala. E a pandemia também atrapalhou? Atrapalhou bastante, um ano político difícil, né? Sim. A gente está contando com alguns amigos para ajudar, tem promessas de pessoas ligadas à cidade, importantes, que estão pensando em ajudar. Agora precisa ajudar, né? A gente tem parceria com pessoas legais, mas não vai ser fácil, Geraldo. Esse ano é um ano com muito sacrifício. Mas se Deus quiser, vamos tentar superar. Precisa. A gente precisa ter um pouco mais dessa busca, desse marketing aí, dessa captação. Mas é tudo feito a 4 mãos, é tudo com dificuldade. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, é o nosso próximo passo. Eu já disse, o nosso próximo passo é a busca de uma área onde nós possamos ter o nosso logo lá, a nossa bandeira afincada. E aí, com esta área, eu acho que os patrocinadores podem vir mais fácil. Ou seja, você vai ter
aquilo que é seu. É, uma casa. Uma casa para receber os seus atletas. Para receber meus patrocinadores. Sim. Né? Eu acho que isso é bem possível. Eu acho que a gente tem caminhado bem, tem conversado bem, inclusive. Você acha que essa conquista está longe de acontecer ou está fácil de acontecer? Eu acho que ela está perto de acontecer. Eu estou acreditando muito nisso. Estou acreditando muito nas pessoas, nos nossos, como a gente pode falar, nos nossos líderes, né? Que estão aí à frente para poder buscar isso. A gente tem conversado bastante com isso. Chegou a hora, eu acho que todo mundo está percebendo que chegou a hora do Guarulhos ter uma... Até o Flamengo acha isso. Porque assim, a gente também não tem que ficar enchendo o saco deles lá, não. Sim. A gente chegou num ponto que não volta mais para trás, né, Geraldo? Sim. Então, assim, não conseguiram derrubar a gente, né? Mas a gente está aqui forte, firme, lutando, né? Claro que com humildade, com respeito, mas precisa que a gente tenha uma casa, precisa que a gente tenha um espaço, precisa que a gente possa receber o Geraldo lá um dia, né? É importante isso. Ter uma recepção. Isso, para ter um espaço. Até para ter estrutura, né? Com certeza. Meu amigo Ricardo, o jogo de estreia? Brasilis, em Águas de Lindóia. Que dia? Sábado agora? Sábado agora. Dia 18. Dia 18. Quantos jogos fora? 4 fora e 4 em casa. 4 em casa. É um grupo de 5, Amparo, Brasilis, Guarulhos, Flamengo e Itapinense. Presidente, olha, tuas considerações finais, desejo muita sorte, que Deus abençoe esta caminhada, que é uma caminhada longa, tá certo? E você, 13 anos, olha, Ricardo, tira o chapéu para você, meu irmão. Parabéns. Tira o chapéu. Não, eu que agradeço, sempre estar à disposição, é bom vir aqui bater esse papo. A gente conversar um pouquinho de Guarulhos, falar um pouquinho do clube, falar dessa história. As pessoas escutam, as pessoas ouvem e sempre tem um feedback positivo. A gente está aqui sempre bem para receber crítica. Eu não acho que eu não possa receber crítica, mas a gente tem que entender de que forma que essa crítica vem, de que forma que ela é dialogada. Não é fácil fazer, as pessoas, às vezes, lá da internet, acham que é fácil, né, criticar, mas o dia a dia é mais difícil um pouco. E a gente tem feito um bom trabalho, não sozinho, como eu disse, eu tenho o Milton lá, que eu confio bastante, tenho o Thiago na base, né, tenho o Fábio de coordenador, agora eu tenho o meu vice, que é o Júlio, que é um cara da cidade também. Então a gente está criando o time, estamos criando história, compramos uma sede própria para a sede social, para levarmos lá um pouco de conversa, de bate-papo, de uma comida boa. Onde fica? Fica atrás do primeiro DP ali. A gente já tinha um barzinho lá, a gente está agora, para a mesma região, nós vamos levar uma estrutura um pouquinho melhor. Estamos construindo, não tá, as coisas não estão abandonadas. Já tem um lugar. Já tem um lugar que é para... Que não é um lugar para um campo, a gente está buscando para um campo. Esse até vai estar ligado ao Vila das Palmeiras, a história do Vila das Palmeiras, que é onde o Guarulhos veio. Esse espaço está até ligado a eles, né? Mas não deixa de ser um espaço para confraternizar pessoas que viveram o Guarulhos, o Magrão, o Cilinho, o Gerson, Mangote, que já falecido Mangote, todos esses esses atores que do futebol guarulhense, que jogaram no Vila das Palmeiras, que jogaram campeonato da Primavera, campeonato da Primavera que era muito famoso no passado, eram campeões, tá? Então tem uma história, e ali a gente vai começar a resgatar essa história. Maravilha. Meu amigo Ricardo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Bom te ver. Com você, portanto, com o presidente do AD Guarulhos nesta quarta-feira. Obrigado a você pela sua companhia. Comigo, Lucas Braga. E nesta quinta-feira, vou conversar com o CEO do Grupo Lumar, o Daniel Viso. Amanhã, quinta-feira, às 20h30, na tela da TV Guarulhos. Boa noite.